Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Igor Andrade e o tema do vídeo de hoje é Deck Profile. Eu estou trazendo aqui a Deck Profile do deck Dragonidade, que foi o deck pedido aqui no nosso Instagram, né? Se você ainda não seguiu, segue lá. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, porque isso ajuda demais para que a gente continue com esse trabalho, beleza? Fazendo aqui uma introdução bem rápida, essa deck profile, galera, ela é uma deck profile diferente do que vocês estão acostumados. Realmente aqui eu trouxe um deck para o for fun. Esse não é um deck para você jogar em torneio, beleza? É um deck para você jogar com os amigos, focado no casual, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar aqui a deck profile. Vamos começar pelos monstros do deck principal. Esse deck, galera, é um deck focado em Synchro, certo? Invocação Synchro. Mecânica dele. Então vamos lá. Eu uso 3 cópias do Senatus Dragonidade. Essa carta ela é o melhor starter do deck. O efeito principal dele é de você descartar um card de Dragonidade e equipar um monstro Dragonidade regulador do deck a ele. Vários monstros regulador desse deck tem o efeito de poder se desequipar e se invocar por invocação especial no campo. Então isso já possibilita você fazer os seus combos. Então essa carta, normalmente você vai querer começar com ela. Eu uso 3 cópias dela. Na sequência aqui, eu uso 2 cópias do Duque Dragonidade, que também é um starter. Porém, ele precisa de um Dragonidade no cemitério, para você poder equipar ele, né? Quando ele é invocado por invocação normal, ele equipa um Dragonidade de nível 3 ou menos a ele. Então você vai querer equipar um regulador que se desequipa, né? Para poder ser invocado por invocação no campo e você fazer os seus combos. Essa carta por si só, quando você já tem cemitério, ela já faz o deck girar sozinho. Então, estou usando 2 cópias dele. Dragonidade Legatus. Ele é um extensor dos combos. Ele entra especial, desde que você controle uma Ravina ou um monstro Dragonidade. E se você tiver monstros Dragonidade na sua zona de magia e armadilha, pelo menos um, você pode destruir uma magia ou armadilha no campo. Então, é uma carta muito boa, entra fácil, ainda é um removal. Estou usando 2 cópias dele. Remos Dragonidade. Essa carta é fantástica, inclusive é uma das cartas mais caras do deck. É um dos principais reguladores do deck. E ele tem um efeito também, que é o que torna ele tão importante, de ser descartado para buscar a Ravina dos Dragões, que é a carta mágica principal do deck e dá vida ao deck, né? Faz o deck funcionar de forma muito boa. Então, eu uso 3 cópias do Remos. E ele ainda tem um efeitinho bacana, que se você controlar um Dragonidade e ele estiver no cemitério, você pode invocar ele por invocação especial no campo, só que depois você tem que banir ele. Então eu uso 3 cópias dessa carta. E ele também tem um porém, galera. Ele, quando você usa o efeito dele, né, de se invocar, você fica locado para fazer apenas invocação de dragão no extra deck. Então o extra deck desse deck tem que ser apenas de dragão, né, para você não ficar impossibilitado. Caos Dragonidade. Uso 2 cópias dele. Eu gosto muito dessa carta porque esse carinha aqui tem um efeito de ser considerado como nível 4 também, embora ele seja de nível 2 para invocações 5, então eu acho isso muito bom. E ele é um dos Dragonidades do deck que, se ele tiver equipado, ele se desequipa pelo próprio efeito dele e não tem limitação. Então essa carta é uma carta importantíssima para os combos. Estou usando 2 cópias. Você normalmente vai querer mandar ele o mais rápido possível para o cemitério. Bizarma. O Bizarma, ele tem um efeito parecido com o do Duque, né? Quando ele entrar no campo, você vai escolher um monstro de nível 1 a 4 de vento, né? Dragão ou besta alada, e você vai invocar no campo.
mas ele tem os seus efeitos negados. Então, é uma carta muito boa. E ele ainda tem um detalhe, ele não te loca a fazer invocação sincro de monstros de Dragonidade. Você fica livre para trazer outros sincros com ele. Diferente do Remus e do Caos Dragonidade, que te força a fazer sincros apenas Dragonidade. Por último, de regulador, nós temos aqui o Falange Dragonidade. É apenas um regulador de nível 2 e ele é bom por conta que ele se invoca, né? Ele também tem o efeito de se invocar no campo, se ele tiver como equipamento. Não tem limitação... Não, no caso ele tem limitação, só pode fazer uma vez por turno. E o outro diferencial dele é que ele não te limita também a fazer sincros de Dragonidade. Você pode fazer qualquer sincro com ele. Então, galera, aqui eu uso duas cópias do Arma Mistletoe. Não sei se a pronúncia dele é assim. Se não for, me perdoem. Essa carta é uma das minhas favoritas. Eu adoro ela. E o efeito dela é muito bacana. Ele entra muito fácil, né? Você oferece um Dragonidade face-up, né? Com a face virada para cima. E ele entra especial. E quando ele entra, ele equipa um dragão, Dragonidade, né? Do cemitério a ele. Então isso te possibilita fazer inúmeras jogadas com o deck. Inclusive fazer os teus combos, dependendo do que você tiver. Ele sozinho com o Caos Dragonidade, por exemplo, você já é capaz de trazer os seus sincros mais poderosos do deck. Então, carta excelente. Estou usando duas cópias dela. Eu uso o Leivaten também. Arma Leivaten. Ele tem um efeito parecido com o do Mistletoe. Só que para ele entrar, ele pode entrar do cemitério também, além de entrar da mão especial. Só que você tem que oferecer um Dragonidade, né, que esteja equipado, né, para ele entrar especial. E por último aqui do main deck de Dragonidade, eu uso o Armagram. Essa é a carta mais forte do main deck. Ele entra especial, você bane 2 monstros dragão ou bestalada do seu cemitério. Então ele pode estar no cemitério para entrar, pode estar na mão. E ele vai entrar especial, ele vai entrar muito fácil. Por esse motivo eu só uso um, porque ele volta do cemitério, né? Então, ele ainda tem o efeito que não é rápido, né? Mas é um efeito muito forte, que é de negar os efeitos de um monstro permanentemente do seu oponente, né? E ainda, se você controlar cartas de equipamento, esse monstro que teve seus efeitos negados vai perder 1000 de ataque para cada equipamento que você tem. Então, carta muito bacana. E ainda tem o terceiro efeito de, uma vez por turno, se você destruir o monstro do seu oponente, você pode equipar esse monstro a um dos seus monstros Dragonidade. Então, muito top essa carta. Agora, saindo um pouco aqui das cartas de monstro de Dragonidade, eu uso um Dragão Soberano das Tempestades. Ele funciona muito bem no deck. Ele serve tanto como buscador, como é um monstro que entra fácil no campo também. Então, eu uso uma cópia, e essa carta está limitada a uma, então não pode usar mais que uma. Usando uma cópia dele. Uso um Kaiju Gadarla. Essa carta aqui ela é uma remoção, né, para remover problemas aí no campo adversário. Então eu estou usando uma. Estou usando ele por ser de vento, acho que combina com a temática do deck. E estou usando um Zéfiro, que tem um efeito limitado, né? Você só pode usar o efeito dele uma vez por duelo, porém ele é uma carta bem interessante para você fazer os combos do deck. Eu estou usando uma cópia dele. Agora, galera, vamos falar aqui das magias do deck. Vocês devem ter percebido, né, que a parte de monstros eu uso quase que 100% de Dragonidade. Eu gosto de montar os meus decks casuais bem temáticos, né? Como o deck é de Dragonidade, eu tentei extrair o máximo de potencial usando o monstro de Dragonidade. Vamos lá, Ravina dos Dragões. Essa carta é a alma do deck. Você descarta uma carta e ativa um dos efeitos. Você tanto adiciona um Dragonidade de level 1 a 4 do seu deck à sua mão, como você pode enviar um dragão do seu deck para o cemitério. Carta fantástica, pessoal. Essencial no deck. Estou usando 3 cópias dela.
Brilho da Dragonidade, cartinha bonita aqui. Os Dragonidades guerreando aqui contra os Barreiras de Gelo. Carta, ela busca, né, os teus Dragonidades de nível 5 ou mais, e ela ainda tem um efeito no cemitério que você pode bani-la para invocar um Dragonidade que esteja equipado no campo. Então, carta show. Uso 3 cópias. Furacão da Dragonidade. Essa carta eu acho extremamente fantástica, porque ela são duas invocações de graça que você faz, né? Se o seu oponente controlar monstro e você não controlar, você pode ativar ela e invocar um regulador e um monstro bestalado da Dragonidade do seu deck. São 2 monstros, e se ele ainda tiver um monstro que tiver sido invocado do extra deck, você já pode fazer invocação sincro automaticamente, depois que resolver. Então, carta fantástica, muito boa quando você no final do turno, você usar no final do turno do seu oponente, para você já começar o seu turno com 2 monstros no campo. Então, adoro essa carta. Estou usando 3 cópias dela, pessoal. O recrutamento de Dragonidade. Essa carta aqui é a menos importante dessas 3, porque ela recicla, né? Ela retorna um Dragonidade nível 4 ou menos do seu cemitério para a mão, e ela tem um efeito mais específico aqui que se você controlar um Dragonidade de nível 5 ou mais e ele ataca, ele não vai ser afetado por efeitos do seu oponente até o final da etapa de dano. Então, é uma carta interessante. Eu estou usando 2. A Lança Divina também eu acho uma carta bacana, que além do buff que ela dá, né, ela vai acrescentar aí 100 de ataque ao seu Dragonidade vezes o nível dele. Ela ainda tem um efeito secundário de equipar um regulador dragão, né, Dragonidade do seu deck, é o monstro que está equipado a ela. Então ela te possibilita fazer os teus combos também, é uma carta muito boa além do buff. Estou usando 2 cópias dela. E estou usando um Cards de Consonância, que é para compra de carta no deck. Foi a carta que eu achei mais interessante para esse deck para comprar carta. Estou usando uma cópia dela. Descarta um regulador dragão de 1000 de ataque ou menos e compra 2 cartas. Carta muito boa e não tem limitação também, mas eu estou usando apenas uma cópia dela. Bom, galera, agora na parte de armadilhas eu uso 2 masmorras da Dragonidade. Carta muito boa, armadilha de resposta, só pode ser respondida por armadilha de resposta. E o requisito é você controlar um 5 da Dragonidade. Você vai negar a ativação de magia e armadilha. Para mim, no Yu-Gi-Oh!, uma das coisas mais fortes, se não for a mais forte, é você negar o que seu oponente faz. Então, carta muito boa. E ela ainda tem um efeito secundário aí que se você controlar um Dragonidade de nível 10, né, que são os boss do deck, você ainda pode fazer que ele ganhe um buff de 100 ataque para cada carta banida no campo. Então, estou usando 2 cópias da masmorra. Legião da Dragonidade. Cartinha legal. Com certeza em uma versão mais competitiva a gente não usaria essa carta, mas como o deck é casual eu gosto de usar ela. Eu uso 2 cópias, ela tem 2 efeitos, né, que eu posso tanto equipar um Dragonidade do cemitério a um monstro Dragonidade que eu controlo, como também eu posso invocar um Dragonidade que está equipado. Então é uma cartinha versátil, eu gosto dela. Estou usando 2 cópias. E por último, uso um Vento Perdido. Eu adoro usar pelo menos um negate nos meus decks. Então essa carta ela nega os efeitos de um monstro permanentemente e diminui seu ataque pela metade. O requisito é que ele tenha sido invocado por invocação especial, né? O que praticamente sempre acontece. Então ela ainda tem um efeito secundário que se o seu oponente invocar do extra deck, ela volta do cemitério para o campo, mas ela vai ser banida depois. Então eu gosto muito dessa carta, Vento Perdido. Pronto, galera. Agora vamos aqui para o extra deck, que é realmente as cartas mais fortes do deck, as mais poderosas. Esse aqui é o Ascalon. Ele é o boss do deck. É o principal finalizador. O potencial de finalização desse cara aqui é altíssimo. Até porque o efeito dele é muito forte, né? Você precisa de um regulador, mas não um monstro regulador, mas tem que ser um regulador de Dragonidade. E você pode banir um Dragonidade no seu cemitério e depois escolher um monstro que seu oponente controla, bana-o. Galera, não tem limitação. Então se o seu oponente tem 6 cartas de monstro no campo, tu pode banir 6 Dragonidade e banir os 6 monstros dele. Carta fantástica.
E ele ainda tem outro efeito, que se ele for destruído por um card do oponente, tu pode invocar um monstro 5 dragão unidade com 3.000 ou menos de ataque do teu deck adicional. E ainda é considerado invocação ciclo. Então, esse aqui, galera, é o boss do deck. Tô usando 2 cópias do Ascalon. O Aribihar, não sei como é que se pronuncia. Pode ser considerado também um boss, né? Mas eu considero para valer mesmo o boss o Ascalon. Essa carta, ela é uma carta de controle do deck. Uma vez por turno, né? Tu pode banir um regulador, ou tu pode banir um dragão unidade do teu cemitério e negar a ativação de um efeito de monstro. Então, são um controle pro deck de dragão unidade. Eu acho essa carta extremamente forte. Então, outro efeito dela, se ele destruir um monstro oponente em batalha, você pode bani-lo. E se ele for destruído em sua posse, né, ele destrói todas as cartas de magia e armadilha que seu oponente controla. Carta muito boa. Estou usando uma cópia dele. Na sequência, tem o Barcha. Carta muito boa. Então, quando ele é invocado por invocação síncro, você pode escolher qualquer monstros, né? Qualquer número de monstros dragão unidade do seu cemitério. Você vai equipar ele vai ganhar 300 de ataque. Você pode fazer inúmeras jogadas com esse cara aqui. Combos, você pode bater, serve para muita coisa. Estou usando uma cópia dele. Estou usando o Gormforrar, uma cópia também. É invocado síncro, você pode escolher um regulador dragão unidade, equipar nele, né? E ele tem um efeito rápido de enviar para o cemitério um card de equipamento que você controla e você escolhe 2 cards do cemitério do seu oponente e bane, né? Uma carta bem situacional, achei ele bacana. Também é fácil de trazer ele pelo efeito do Ascalon, tem várias formas de você trazer ele. Usando uma cópia. Estou usando o Gaia Dark, uma cópia também. Carta exclusivamente para os combos. Que até bate se precisar, mas ele está aqui principalmente pelos combos, né? Você pode, uma vez por turno, adicionar um monstro dragão ou bestalada de nível 4 ou menos do seu deck. Depois descartar, você vai normalmente pegar o Zéfiro, Asa Negra. Então é uma carta importante para os combos. Também tem o Gaia Bug. Uso uma cópia dele também, essa carta aqui situacional também, né? E tem um efeito rápido aqui de banir um monstro bestalado do seu cemitério e ele ganha o ataque do monstro banido original desse turno, né? Ele vai ganhar o ataque original do monstro banido, com um efeito rápido. Carta que serve para bater também, acho interessante, estou usando uma cópia dele. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, né? Que é o Vajrayana, Dragonidade. Carta muito boa. Carta de combo, porque você invoca ele no campo e ele vai equipar um dragão unidade do cemitério a ele, né? De nível 3 ou menos. Daí você desequipa, se for o Caos, por exemplo, que pode ser considerado no nível 4, você já pode fazer o Ascalon, o Abiriher. Carta muito boa. Então, se você começa com o Duque e tem o Duque dragão unidade e você tem um Caos no cemitério, você já faz ele e depois você volta o Caos e já faz o Ascalon. Apenas uma invocação. Carta fantástica. Estou usando 2 cópias dele. Tem o Luin. Essa carta aqui é uma carta para os combos também. E ele, quando sai do campo, ele se equipa, né? É um monstro dragão unidade concedendo 1000 de ataque. Ele ainda é um regulador, então é uma carta para você utilizar nos seus combos. Agora aqui da parte de síncros, né? Não dragão unidade, eu estou usando o Asas Transparentes. Carta muito bom, dá negate de efeito de monstro de nível 5 ou mais e ainda ganha o buff do ataque do monstro negado. Então você só vai conseguir fazer ele com os reguladores que não te limitam a dragão unidade. Estou usando um síncro de Asas de Cristal. Essa carta aqui é sem comentários para ela, ela é fantástica, muito forte. Também você precisa fazer ele com o regulador que não te limite. Então ele nega um efeito de monstro uma vez por turno, o efeito do monstro foi negado, vai ser acrescido ao ataque dele. E também quando ele ataca um monstro que tem nível, ele ganha o ataque do monstro atacado. Carta muito forte.
Inclusive, essa carta joga muito no competitivo também. O dragão hierático, né, agora dos Exceeds. Eu uso apenas o dragão hierático, o rei de Atum. Carta para combos, né? Você pode associar a matéria dele, invocar por invocação especial o monstro dragão do seu deck. O ataque e a defesa se torna 0. Ele não pode atacar no turno que você ativou. Você vai usar o efeito dele para fazer os seus combos, fazer link, fazer synchro. Então, estou usando apenas uma cópia dele. Bom, de link eu estou usando apenas 2 Rômulos. Estou usando 2 cartas dessa, carta muito boa. Quando ele é invocado por invocação link, você pode adicionar qualquer magia ou armadilha dragonidade do seu deck à sua mão, ou a Ravina, se você estiver precisando. E ainda tem um efeito adicional que, se você invocar monstro por invocação especial do deck adicional por alguma zona que ele apontar, você pode invocar um monstro dragão ou bestalado em posição de defesa especial. Mas pelo resto do turno, né, ele vai ter os seus efeitos negados. Então, estou usando uma carta para combo também. Estou usando 2 Rômulos. Então, galera, eu expliquei de forma resumida, né, a composição do deck e o que é que cada carta faz de forma bem resumida e objetiva. Se depois vocês quiserem ver os combos desse deck, como é que ele funciona, eu posso trazer um vídeo. Eu não vou trazer nesse vídeo porque o vídeo vai acabar ficando muito extenso por conta disso. Tem muita informação e eu tentei falar da forma mais resumida possível. Então, comenta aí nos comentários se você gostaria que eu trouxesse os combos desse deck para vocês. Eu posso fazer um vídeo extra trazendo os combos desse deck para vocês, beleza? E é isso, galera. Essa foi a nossa deck profile do deck de Dragonidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma carta que vocês acham que ficaria legal no deck, ou se tem alguma coisa que vocês acham que ficaria legal, comenta aí nos comentários, beleza? E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!